Você já teve aquela sensação de que tem alguém te seguindo ou te vigiando? É assustador para qualquer pessoa saber que todos os seus movimentos, todas as suas ações são acompanhadas por uma pessoa. Uma pessoa que você não sabe quem é, mas que sabe tudo sobre você. Para o indivíduo que faz isso, nós damos o nome de stalker, que pode ser traduzido como perseguidor ou assediador. Stalker é a pessoa que desenvolve um comportamento obsessivo e invasivo em relação a outra pessoa sem o consentimento dela. E hoje, com a nossa vida cada vez mais online e conectada, esse comportamento pode ocorrer tanto no mundo físico quanto no ambiente virtual, como por exemplo nas redes sociais. Esse comportamento é ilegal e pode causar sérios danos emocionais e psicológicos à vítima, além de violar a privacidade e a segurança pessoal dela. É um comportamento tão compulsivo que, em casos mais extremos, pode levar o stalker a cometer certos crimes como intimidação, violência sexual, sequestro e até mesmo assassinato. Infelizmente, o caso que vou relatar aqui hoje foi até um desses extremos, o pior deles. Conheça o caso de Ana Carolina Nicoletti, um caso que está causando vários questionamentos sobre como funciona o nosso sistema judicial. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Ana Carolina Pasquim Nicoletti, ou Carol, como ela gostava de ser chamada, nasceu em 20 de maio de 1997 e tinha apenas 24 anos quando sua vida terminou de forma brutal e trágica. A Carol era uma linda e amorosa mulher que adorava animais, principalmente os de grande porte, como cavalos e bois. Natural de Itapeva, sua mãe era Elaine Pasquim, uma mulher forte e independente, na qual a Carol se inspirava muito. A Elaine, que criou a Carol sozinha, no começo dos anos 2000 resolveu se mudar para Pilar do Sul, também no interior paulista. Foi nessa cidade que ela começou a namorar Eduardo de Freitas Santos, o homem que viria a se tornar o padrasto da Carol. Foi nessa cidade que a Carol passou toda a sua infância. Como toda cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, a jovem era conhecida não só por sua beleza, mas também por seu carisma e simpatia. O Eduardo era dono de um pequeno comércio que estava prestes a falir quando ele conheceu a Elaine, e dentre seus muitos talentos, a Elaine era uma ótima administradora, então ela começou a ajudar o Eduardo a cuidar da sua loja. O negócio voltou aos eixos e em pouco tempo já estava dando lucro. Com a situação normalizada, o Eduardo foi então realizar o seu sonho, se formar em direito. Depois de formado, o Eduardo abriu um escritório de advocacia e a Elaine foi trabalhar com ele. A vida foi seguindo dessa forma por vários anos até a Carol começar a entrar na pré-adolescência. Por volta dos 12 anos, ela decidiu então ir morar com seu pai. A pessoa que a Carol chamava de pai não era o seu pai biológico de verdade. Essa pessoa foi um namorado que a Elaine teve quando a Carol ainda era um bebê, e por se afeiçoar tanto a Carol, ele acabou se tornando o pai de afeição dela. Apesar de não morarem juntos, Carol e seu pai estavam sempre em contato e eles se davam muito bem. Mas esse convívio durou pouco tempo. 2 anos depois de a Carol ir viver com o pai, ela estava agora com 14 anos, e ela acabou se tornando uma adolescente muito rebelde, e as brigas constantes com o seu pai tornaram o convívio entre eles quase impossível. A Carol voltou então para Pilar do Sul e retomou a sua vida anterior. Neste momento, a família estava podendo desfrutar das coisas boas da vida graças ao dinheiro que o Eduardo conseguiu ganhar através do seu escritório de advocacia. Mas em 2013, a Elaine descobriu que o Eduardo não era um marido fiel.
Ela descobriu várias traições dele e isso colocou o casamento em crise. Isso durou até 2016, quando eles finalmente se divorciaram, mas as brigas continuaram, agora por conta da divisão dos bens. A Elaine se mudou para Sorocaba, a maior cidade da região, levando a Carol com ela, que nessa época já atuava nas redes sociais como influencer de moda, maquiagem e comportamento. Contudo, o Eduardo insistia que eles deveriam continuar a tentar ser aquela família feliz que um dia já foram. Cedendo à pressão, a Elaine retornou a Pilar do Sul. Após esse retorno, a Carol também começou a trabalhar no escritório do Eduardo. Um certo dia, em 2018, a Elaine descobriu um pendrive nas coisas do Eduardo. Dentro do dispositivo estavam algumas fotos que deixaram a Elaine completamente desnorteada, ao ponto dela proibir a Carol de ir trabalhar com o Eduardo. Entre diversas fotos eróticas, estavam uma que o Eduardo estava completamente nu e outras que mostravam os pés da Carol. A Elaine então questionou a Carol sobre aquelas fotos e a jovem finalmente confessou à mãe que o Eduardo abusava dela desde que ela tinha 14 anos, quando voltou a morar com eles. Ela disse para a mãe que nunca contou nada antes porque o Eduardo a ameaçava de colocar a culpa nela e que a Elaine iria acreditar nele. Ele também ameaçou deixar as duas sem nenhum dinheiro. A Elaine, mesmo chocada, não achou essa história totalmente estranha. Isso porque, em 2017, o Eduardo já tinha sido acusado de assédio sexual contra uma menor de idade, que era uma ex-funcionária do seu escritório. E o pior, ele filmou e distribuiu conteúdo adulto dessa jovem pela internet. O Eduardo foi preso, julgado e condenado a 6 anos de prisão por esse crime, mas cumpriu apenas alguns meses de detenção. Diante do que a Carol revelou para sua mãe, ela decidiu se afastar definitivamente do Eduardo, e foi nesse momento que ele começou a ter um comportamento típico de um stalker. Ele fazia várias visitas de surpresa na casa delas, perseguia a Carol na rua e mandava centenas de mensagens para ela todos os dias. Quando a Elaine o confrontava, ele dizia todas as vezes que se tratava apenas de uma preocupação normal que qualquer pai teria. Em 2018, a Carol começou a cursar direito, mas decidiu que na verdade queria se tornar uma médica veterinária. Por conta disso, ela se mudou para a Argentina, onde ficou até 2020, mas acabou voltando para o Brasil porque não conseguiu se adaptar à vida em outro país e por sentir muita saudade da família. Enquanto a Carol estava na Argentina, ela conseguiu ter um pouco de paz, mas depois que ela retornou para o Brasil, as vidas das duas, mãe e filha, se tornaram novamente um inferno, já que o Eduardo estava sem controle. Ele perseguia a Carol para qualquer lugar que ela fosse, enviava centenas e centenas de mensagens para ela durante todo o dia, inclusive de madrugada, sempre oferecendo dinheiro ou algum bem para a menina. O Eduardo, inclusive, chegou a chamar a polícia diversas vezes para atender ocorrências falsas na residência da Elaine e da Carol, só para mostrar para elas que podia interferir em suas vidas quando ele quisesse. Percebendo que a filha não estava mais aguentando todo aquele assédio e perseguição, a Elaine decidiu alugar um apartamento para Carol em Sorocaba para que ela pudesse ficar longe do padrasto e se concentrar em seus estudos. Em Sorocaba, a Carol conseguiu um pouco mais de tranquilidade, ela começou a focar um pouco mais na sua carreira de influencer digital, enquanto trabalhava em uma loja de carros como vendedora. Nessa época, ela namorava com um rapaz chamado Bruno, que acabou se tornando seu noivo. A vida da Carol só não ficou perfeita porque, mesmo distante, o Eduardo ainda a perseguia. Ele sabia, de alguma forma, tudo o que a Carol fazia e por onde ela passava. As mensagens dele foram ficando cada vez mais assustadoras e demonstrando que ele tinha mais do que preocupação de pai ou padrasto. Ele tinha um ciúme tão obsessivo e doentio dela que ele chegou a criar diversos perfis falsos nas redes sociais só para poder acompanhar suas postagens e comentá-las sem ser descoberto.
O pior caso aconteceu no meio do ano de 2021, quando Eduardo, acompanhado de sua nova namorada, foi até a loja onde a Carol trabalhava, fingindo-se de cliente. A Carol só não o encontrou nesse dia porque, ao ver ele entrando na loja, se escondeu na cozinha. Por mais que a Carol tentasse manter o Eduardo fora de sua vida, ela não conseguia. Nem mesmo diversas medidas protetivas conseguiram manter esse homem afastado dela. A obsessão do advogado estava consumindo ele por dentro, a tal ponto dele cometer um ato terrível. Em 13 de novembro de 2021, as câmeras de segurança da loja onde a Carol trabalhava capturaram o momento em que ela saiu do serviço às 6 horas da tarde. 15 minutos antes, esta mesma câmera flagrou o carro do Eduardo passando na frente da loja e indo em direção a um ponto de ônibus, o mesmo ponto que a Carol usava diariamente. De acordo com uma testemunha, por volta das 8h30 daquela noite, um barulho de uma bombinha estourando foi ouvido vindo do apartamento da Carol. No dia seguinte, ela não apareceu para trabalhar. O Bruno, noivo da Carol, preocupado, foi até o apartamento dela e, ao chegar lá, encontrou a porta principal aberta, algo que ela não costumava fazer. Ele viu o corpo de sua noiva deitado na cama e, ao se aproximar, percebeu que ela tinha um ferimento de bala na cabeça e, infelizmente, já estava sem vida. O noivo da Carol ligou para a Elaine para dar a terrível notícia e, em seguida, chamou a polícia. As investigações começaram com os investigadores coletando digitais no local, mas como o apartamento não foi bem isolado logo que o corpo foi descoberto, as digitais encontradas não foram muito úteis. A princípio, as autoridades trataram o crime como um roubo que deu errado. Mas tudo mudou quando a Elaine foi chamada para depor. Ela contou à polícia sobre todo o histórico que ela e a Carol tinham com seu ex-marido, o Eduardo, contou sobre as fotos, os diversos boletins de ocorrência e medidas protetivas e também sobre o caso de assédio sobre sua ex-funcionária. Em seu depoimento, o Eduardo alegou que esteve sim na cidade de Sorocaba aquela noite, mas que passou a noite na casa da sua mãe, que também morava lá, e que não tinha nenhum envolvimento ali com o que tinha acontecido com a Carol. Mas quando a mãe do Eduardo prestou seu depoimento, tudo isso foi desmentido, já que ela afirmou que o Eduardo não foi em sua casa em momento nenhum naquele dia. Ao investigar o aparelho celular da Carol, os técnicos da polícia descobriram que o Eduardo tinha instalado um aplicativo espião que mostrava constantemente a localização dela e tudo o que ela fazia no celular, como acessar redes sociais e aplicativos de conversa. No fim da tarde do dia 24 de novembro, o Eduardo foi preso acusado do feminicídio da Carol. Como se esse crime já não fosse um absurdo total, essa parte é o que mais abalou as pessoas que acompanhavam o caso. Apesar de ter uma prisão preventiva decretada, o Eduardo não ficou preso. O Ministério Público achou que não havia motivo para manter o Eduardo preso e, por isso, ele responde pelo crime em liberdade. Até hoje, não sabemos quando o Eduardo irá à júri popular, se é que ele irá algum dia. O que a sociedade quer saber é como um homem já condenado por abuso sexual, com histórico de assédio e com várias queixas contra ele, pode ficar em liberdade. Quais motivos teria a justiça para deixar um homem como este à solta por aí? Não estamos aqui condenando ninguém, é claro, afinal de contas o Eduardo não foi ainda a julgamento e até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Porém, o Eduardo é um advogado que aparentemente ainda tem alguma influência nas cidades que atua e isso já está atrapalhando as investigações, uma vez que muitas testemunhas não querem ter seus nomes envolvidos neste caso e a prisão temporária serviria justamente para que esse tipo de interferência não ocorresse. O Tribunal de Justiça, em nota sobre esse caso, informou: os magistrados têm independência funcional para decidir de acordo com os documentos dos autos e seu livre convencimento. Essa independência é uma garantia do próprio Estado de Direito. Quando há discordância da decisão,
cabe às partes a interposição dos recursos previstos na legislação vigente. Agora cabe apenas aguardar as novas notícias sobre esse caso e torcer para que o culpado por um crime tão bárbaro, sendo o Eduardo ou não, seja condenado com todo o rigor que a justiça prevê. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.